Olá, bom dia ao pessoal do quinto ano. Nós vamos para a nossa segunda aula de geografia, falando sobre regiões metropolitanas. No livro de vocês está na página 5, a página 11. Então aqui eu vou colocar para vocês o conceito do que é uma região metropolitana e o que ela precisa ter para ser considerada uma região metropolitana. Então, região metropolitana é um recorte político, espacial, complexo que envolve uma cidade central e polariza e dinamiza as demais cidades ao redor, influenciando a economia social e política. Então, essa região metropolitana, ela tem aqui uma cidade central, onde ela vai polarizar e vai o quê? Fazer a dinâmica com as outras cidades. Então, essa polarização refere-se o quê? A capacidade de assumir uma concentração dos principais equipamentos urbanos de uma determinada região, como o quê? Como serviços públicos, centros comercial, de lazer, educação e etc. E essa dinâmica é o fluxo de pessoas, carros e empresas, bem como o sentido nesse movimento, tá? Então a cidade metropolitana ela tem que ter uma cidade central, tem que ter uma concentração desses serviços públicos aqui e essa dinâmica que é o que? É o fluxo de carros e empresas nessa cidade. Regiões metropolitanas no Brasil. Então o Brasil tinha-se uma preocupação com esse tema, né? Que remete à década de 1960, em virtude do crescimento populacional e da intensificação do processo de urbanização. Então, esses elementos impulsionaram a concentração de pessoas nos centros urbanos, exigiram um novo modelo, né, um novo modo de organizar e planejar essa gestão. Então, com o aumento da população, o governo teve que planejar, né, para fazer o quê? Uma nova reestruturação baseada nisso aqui, ó. A capacidade, né, especialmente nas questões relativas à violência, saúde, emprego e educação, transporte e infraestrutura. Então, o governo pensou no que numa forma de organizar tudo isso aqui, pensar, né, nas questões de saúde, emprego, educação, porque a população estava aumentando. Então, novas leis tinham que ser criado pensando nessas, né, nesse funcionamento aqui, como que ia funcionar a saúde, o emprego, a educação. Então, as primeiras regiões metropolitanas, depois de pensar em tudo aquilo lá, foi feita aqui, ó, criada, né, pelo governo federal em 1970, as principais metrópoles aqui, já pensando em tudo aquilo lá, em infraestrutura, saúde, educação. As cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e Rio de Janeiro. Então, isso aqui foi garantido por lei. Olha aqui a nossa Constituição, de 1988, tá? Então, aqui, ó, de acordo com os dados do IBGE, atualmente o país conta com 69 regiões metropolitanas, tendo aqui a nossa principal, que é São Paulo, com cerca de 22 milhões de habitantes. Aqui está o mapa, né, das regiões metropolitanas do Brasil inteiro aqui, tá? Se você olhar aqui para nós aqui, nós não somos considerada uma metrópole, tá? Temos aqui a considerada maior metrópole aqui é São Paulo. As outras têm os pontinhos, mas bem menor do que a nossa aqui, né? São Paulo sendo a maior metrópole. Então, como que é organizada essas metrópoles? Então, a organização das regiões metropolitanas varia entre os países. Então, no Brasil, sua estruturação corresponde a uma porção do território definida por critérios políticos, econômicos, estáticos e de gestão do território, definido por força de lei estadual. Então, a concentração populacional é um dos critérios subjetivos
mas bastante relacionado com a compreensão de regiões metropolitanas. Então, aqui está dizendo que cada país, tá, tem a sua forma de determinar uma região metropolitana. A principal relevância das regiões metropolitanas está nas ações de planejamento e ordenamento do território. Então, a compreensão das regiões metropolitanas permite a execução de ações conjuntas entre legisladores, ou seja, o governo estadual com os municípios para as questões de saúde, educação, transporte, economia, violência urbana. Então, vai sentar-se os legisladores e pensar nisso aqui, na saúde e na educação, como que ele pode desenvolver isso aqui dentro das regiões metropolitanas. Então, é assim que o Brasil determina uma região metropolitana. Aí eu coloquei aqui para vocês um critério, né, que é a conurbação. Então, aqui o significado de conurbação. O que é conurbação? Então, é um fenômeno urbano que ocorre quando duas ou mais cidades se desenvolvem uma ao lado da outra, de tal forma que acabam se unindo como se fossem apenas uma, tá? Um exemplo disso é a conurbação que acontece entre as cidades de São Paulo e os seus municípios vizinhos, que é aqui no caso de Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema e Guarulhos. Então, elas se unem uma junto com a outra, mas essa conurbação, ela também tem o seu lado negativo, tá? Neste caso, a cidade de São Paulo cresceu tanto que acabou encostando nos municípios vizinhos, formando um aglomerado urbano conhecido como Grande São Paulo. Então, essa conurbação aqui pode apresentar efeitos negativos, caso não ocorra um eficiente planejamento, cada um tem que ter o quê? Um planejamento. Se não houver esse planejamento aqui, elas podem causar problemas, tá? De uma cidade que pode ser transferida para outra cidade vizinha. Então, tudo tem que ser o quê? Fazer o quê? O planejamento. Então, se a cidade de São Paulo hoje ela é considerada, a Grande São Paulo, porque ela tem lá, se juntou a outros municípios. Então, o problema que tem em São Paulo também vai ser referente na cidade de São Bernardo. Então, em São Bernardo, se tiver algum problema, vai ser de responsabilidade também da cidade de São Paulo. Beleza? Então, a gente vai ficar por aqui na nossa aula de hoje.